Alô você, fera de Jaboatão dos Guararapes, essa é a TV Escola e eu sou o seu professor de Geografia, o professor Rocha, muito prazer. Hoje nós vamos falar aí sobre a população brasileira, a parte 2. Lembra que na primeira aula nós falamos lá dos conceitos principais aí de população absoluta e população relativa e hoje nós iremos falar sobre o crescimento da população brasileira. Vem comigo aqui nessa aula que ela está imperdível, gente. A pergunta é o seguinte, nós temos aí uma população gigante, são mais de 213 milhões de pessoas, a sexta colocação em relação à população mundial, mas será que esse crescimento da população brasileira, ele vem desde quando? Será que o Brasil continua crescendo? Será que o Brasil daqui a 30, 40, 50 anos, ele vai conseguir dobrar a sua população? Assiste essa aula que você vai entender aqui, ó. Eu quero que você observe nesse gráfico aí na tela, que no primeiro censo da população brasileira, lá em 1872, ainda nem existia o IBGE, que é aquele instituto que hoje é responsável pelo censo demográfico, o Brasil era um país com uma pequena população, ali modesta, de 10 milhões de habitantes. E aí entramos no século 20, com 17 milhões, ó, 1920, 30 milhões, ali foi subindo, ó. Em 1940, 41 milhões, aí quase que dobramos em 1960, ó, 70 milhões. Veja que o nosso crescimento era quase que dobrando. 1970, 90 milhões, só me lembra a música da Copa, né? 90 milhões, pra frente Brasil, salve a seleção, é quase isso aí. 1980, 120 milhões de pessoas. Olha que incrível, gente. A gente saiu de 1900 com 17 milhões de pessoas e chegamos em 1980 com 120 milhões de pessoas. Nos anos 2000, esse número passou ali os 170 milhões. Ou seja, o que é que a gente pode concluir? O Brasil levou 200, 300, 400 anos para atingir 10, 20 milhões de pessoas e em 100 anos o Brasil triplicou isso, quadruplicou isso. Ou seja, nós temos um crescimento que ele não foi parecido, homogêneo. Em alguns momentos a população cresceu rápido demais, em outros momentos a população cresceu mais lentamente. Mas vamos entender o porquê isso, como é que isso aconteceu. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O Brasil, que hoje tem em torno ali de 213 milhões de habitantes, perceba que, segundo o IBGE, em 2047 a gente vai atingir 233. Ou seja, nós ainda vamos crescer um pouquinho aí, cerca de 20 milhões de habitantes. Mas vejam que no passado, 20 milhões de habitantes, a gente crescia em 20 anos, em 10 anos. Esse ritmo aí de crescimento, ele anda menor. Isso por uma questão muito específica, assim, muito peculiar. Estamos tendo menos filho. Você concorda comigo? Que, no geral, o brasileiro está tendo menos filho. Basta fazer uma comparação. Vou fazer uma pergunta para você. Quantos filhos voinha teve? Me diz aí. Lembra o nome de todos os filhos que voinha teve? Você lembra? E mamãe, quantos filhos ela teve? Agora faça uma pergunta. E você? Quantos filhos vai querer ter? Será que é a mesma quantidade? Será que tem algum jovem hoje que diz, cara, eu quero ser pai, eu quero ser mãe de 7, 8, 9 filhos? Não, não é, gente, porque o custo de vida maior fez com que as famílias reduzissem, buscassem cada vez ter menos filho. Além disso, nós estamos evidenciando aí, vivenciando um aumento na expectativa de vida. Você vai anotar aí, ó. O que é a expectativa de vida? É a esperança de vida ao nascer. Ou seja, o nosso vovô, quando ele nasceu, o Brasil tinha uma expectativa de vida. Hoje, quando nasce uma criança, ela tem uma outra expectativa de vida, que é relativamente maior. Ou seja, a criança de hoje ela já espera viver mais do que os nossos avós ali no passado. Então, a expectativa de vida aumentando, a população envelhecendo e o número de crianças diminuindo. A gente chama de taxa de natalidade. Você vai anotar essa observação aí, ó. Taxa de natalidade é o número de nascimentos. E aí, quando eu pego a taxa de natalidade e faço um cálculo ali, levando em consideração o número de mulheres em idade reprodutiva, eu tenho o número de filhos por mulher, a chamada taxa de fecundidade. E olha aí na tela que interessante. 1940,
a fecundidade era maior do que 6 filhos por mulher. 40, 50, 60, ou seja, a mulher que tinha 6 filhos, ela estava dentro da média, consegue entender? Aí ali em 1980 já baixou para 4 filhos por mulher, 91 ficou abaixo dos 3, depois de 2010 já fica aí abaixo de 2 filhos por mulher. Acompanhe aqui comigo. É óbvio que isso é uma média, gente. Então, quando a gente trabalha na ideia de média, algumas famílias, algumas mulheres vão ter lá 3, 4, outras vão ter 1 ou nenhum. E aí, quando fazemos essa média, a gente chega no resultado que a taxa de fecundidade está diminuindo. Acompanhe que um grande fator para que essa taxa de fecundidade ela tenha diminuído é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Porque imagina só, minha avó, por exemplo, a minha avó teve 5, 6 filhos, não recordo aqui, tem que contar todo mundo, mas ela naquele momento, ela tinha um grande trabalho, óbvio, mas o trabalho era doméstico, era em casa, então ela estava em casa ali para cuidar de todos os seus 5, 6 filhos, embora fosse um trabalho enorme, né? Mas perceba que nossa mãe, a própria minha mãe, ela teve aí 3 filhos, mas ela precisava trabalhar, então já foi bem menor. Então a tendência é que a mulher no mercado de trabalho, isso contribua para a redução da taxa de fecundidade. Um outro fator também é que hoje os métodos contraceptivos que previnem a gravidez, eles estão muito mais acessíveis. E aí meio que introduz uma espécie de planejamento familiar, fazendo com que as famílias tenham cada vez menos filho. Olha esse bebezinho dançando aí, ele para mostrar que essa taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, está diminuindo. Agora eu quero te mostrar uma coisa muito legal. Cara, isso vai ser bacana assim para a tua vida. Esse desenho bonito, ele se chama pirâmide etária. Pirâmide etária. E aí você está vendo na tela a pirâmide etária do Brasil de 1950. Ao lado você está vendo uma foto de uma família típica da época. Então a reunião, almoço de domingo, sempre cheio de pessoas. Vejam que naquele período ali o Brasil em torno de 53 milhões de habitantes, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, ainda na tela, que essa base da pirâmide, onde tem escrito ali crianças, veja que ela é bem larga. Ou seja, significa dizer que tinha muita criança naquele período. Veja que quando a gente chega ali na população adulta, ela estreitou um pouquinho mais, já na parte de idosos, ainda mais estreito. Ou seja, analisando essa pirâmide, eu chego à conclusão que o Brasil tinha uma base larga e muitas crianças e tinha poucos idosos, porque a expectativa de vida era relativamente menor. Veja essa comparação aí dos anos 80, tá? A década que eu nasci, não vou entregar a minha idade, mas vejam que ainda tínhamos ali uma base larga, só que o topo da pirâmide ele vai se alargando um pouquinho. A população brasileira ali que já passava de 120 milhões de habitantes. Ou seja, já dá para perceber uma leve transformação na população brasileira. Óbvio que se a gente comparar com os dias atuais, eu vou mostrar agora os dias atuais, olha que imagem incrível, eu e minha família aí, ó. Veja que 2020, cerca ali de 212 milhões de habitantes e a base da nossa pirâmide já é bem mais estreita. O corpo está mais largo. O corpo mais largo, vem aqui na tela, o corpo mais largo, ele indica que temos uma população predominantemente adulta. Você já notou aí? População predominantemente adulta. Porém, se eu fosse fazer uma projeção aí para as pirâmides futuras aí do nosso país, a tendência é que ela tenha o topo cada vez mais largo, porque nós somos um país que estamos envelhecendo. E é sobre isso que vai aparecer na tela uma coisa super bacana aí, um desafio que eu vou propor para vocês. Olha aí na tela essa charge. Idosos. Sabia que vamos ser a maioria na próxima década? E aí o outro olha lá e diz, está explicado o porquê querem cortar a aposentadoria. Qual é a relação entre o aumento do número de idosos e esse impacto na economia? É isso que eu quero fazer vocês refletirem. Por isso que o meu desafio, o desafio que eu deixei aqui para vocês é esse, ó. Liste 5 grandes desafios enfrentados pelos idosos na sociedade brasileira
E junto dos desafios, óbvio, que é interessante propor soluções. E aí eu quero fazer até uma breve reflexão aqui para você. Vem aqui comigo. Se hoje o nosso idoso, ele enfrenta desafios quando nós ainda não somos uma população completamente envelhecida, será que daqui a 20 anos, quando a nossa população for muito mais velha, será que a gente já vai ter superado os nossos problemas? Esses desafios serão maiores para as populações futuras, os idosos futuros, inclusive eu, quando estiver na minha terceira idade. Vamos refletir sobre isso e não deixem de fazer o nosso querido desafio. Essa foi mais uma aula de geografia. Eu agradeço a tua participação, a tua presença. Espero que você tenha entendido. Afinal, geografia é linda. Um grande abraço para todos. Zé Rocha, valeu!